Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo 1 Reis, do Antigo Testamento. Vamos continuar hoje a partir do capítulo 19. Já estamos terminando esse livro, ele só vai até o 22. Aí nós vamos passar para 2 Reis. Capítulo 19, a fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Né, gente? Nós lemos ontem os profetas de Baal. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha, Jezabel era ousada, hein? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Isso é o que ele pensa, né, gente? Que é o último. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor mesmo falando para ele. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que se escapar,
que ia escapar da espada de Jeú. No entanto, olha, presta atenção. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, gente, Elias estava falando com o Senhor, só sobrou eu, e eles estão procurando matar-me. Aí o Senhor falou, não, você não é o único, não. Eu reservei para mim 7.000. 7.000. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, né, diante de ídolo nenhum, que não se ajoelharam diante de ídolos, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Né, gente? Eu já beijei muitas essas coisas, né? Eu beijava a fita do santo lá. Mas é a vida, né? Quando a gente não conhece, a gente faz besteira mesmo. Mas é normal. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então Deus não leva em conta. Graças a Deus Ele perdoa. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Eu acho que é mesmo que junta de bois. Tem umas outras traduções da Bíblia que fala junta de bois. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Essa capa tinha muita unção, hein? Aí Elias falou com ele assim, vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos ler o capítulo 20 também, e amanhã a gente lê 21 e 22, que são os últimos. Capítulo 20 de 1 Reis. Então, gente, nessa passagem, Elias, como o Senhor falou para ele, né? Vai lá, unja, como o Senhor falou para ele. Vamos repetir aqui, ó. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Porque Deus estava querendo levar Elias, arrebatar. Aí já mandou ele colocar outro no lugar. Capítulo 20 de 1 Reis. Ben-Hadad ataca Samaria. O rei Ben-Hadad, da Síria, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei.
As autoridades e todo o povo responderam: não lhe dês atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. A derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel.
Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha, gente, o povo não era o povo de Deus, era um povo incrédulo. Era o povo que tinha os deuses, né, Baal. Então eles falaram, aí o povo lá falou assim: o Deus deles, do povo de Israel, são Deus dos montes. Eles só vencem nos montes. Vamos fazer essa luta nas planícies. Que na planície o Deus dele não vão conseguir vencer. Não vai conseguir. Aí Deus falou assim: não, vou te dar a vitória para você, para eles verem que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Aí ó, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque o Senhor, gente, é Deus de todo lugar. Né? Por exemplo, às vezes vai pessoas em romaria, longe, para visitar um tal ídolo, para fazer uma visita a um tal santo aí, que eles falam que é santo, né? Só que não precisa, Deus não está longe. Deus está perto. Né? A Bíblia fala assim, tem um profeta que falou isso. Não sei se é Davi, nos Salmos lá. Fala assim, se eu for lá no mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se eu for lá no mais profundo do abismo, ali também o Senhor está. Então como que eu vou esconder do Senhor? Então, gente, o Senhor está em todo lugar. Se você estiver no meio do mato trabalhando, na roça, Deus está ali. Se você estiver lá na praia, curtindo a praia, Deus também está ali. Né? Se você estiver lá no meio dos índios, Deus também está lá. Se você estiver lá no meio dos ciganos, Deus está lá. Qualquer lugar que você estiver, se você for lá para a lua, não sei se diz que o homem já foi na lua, embora eu não acredite muito nisso, mas diz que já foi. Deus está lá. Então, qualquer lugar que você for, Deus está lá. Na hora que você está no cemitério, Deus está lá. Deus está em todo lugar. Ele está pronto para ser invocado. Quando a gente invoca a Deus, ele responde. Ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nunca Deus fala assim: vai lá daqui 500 quilômetros daqui para você me encontrar. Não. Ele falou uma vez com o profeta: vai na casa do oleiro, que eu quero te falar lá. Mas era coisa perto. É igual falar assim: sai ali na esquina, vai ali no quintal da sua casa, vai ali na casa do vizinho, sei lá, no lote vago do vizinho ali, que eu quero falar com você. Porque ele queria falar com o profeta de acordo com o vaso que o oleiro estava fazendo. Vocês querem saber? Vou contar para você. Talvez você não viu ainda essa passagem. Jeremias. Ele falou assim: vai lá na casa do oleiro que eu quero falar com você. Aí ele foi. Tem que obedecer, né, gente? Ué, pensa assim: pra que eu ir lá, né? Mas Deus mandou. Bom, o negócio é obedecer, não é ficar questionando, não. Aí foi. Chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso. Né? Aquela habilidade de fazer um vaso, né? As mãos torneando o vaso lá. Aí, de repente, o vaso quebrou todo na mão do oleiro. Aí Deus falou com o profeta assim: olha, assim como o vaso é na mão do oleiro, assim é tu na minha mão. Assim és tu na minha mão, ó casa de Israel. Então, gente, Deus pode nos quebrar e nos fazer de novo. Então, nunca pensa que essa tribulação que você está passando, esse problema, vai acabar com você. Pode ser tratamento de Deus. Jó, vocês conhecem a história de Jó, né? Tanto as perdas que Jó teve. Mas Deus recompensou Jó. Então, muitas vezes Deus trata com a gente.
Então nunca devemos questionar. Às vezes nós estamos passando por alguma tribulação, algum tratamento de Deus. Vamos sempre ser fiel a Deus e ser temente a Deus, porque Deus é fiel. E a Bíblia fala que ele abre a ferida, mas ele cura. Então ele é Deus que restaura, ele é Deus que cura, ele é Deus que liberta, ele é Deus que salva. Então você não precisa ir para longe procurando ídolo, para cidade nenhuma. Aonde você estiver, você pode invocar o Senhor. Porque ele próprio diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É igual aquele salmo, né? Fala assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é isso aí. Eu já andei muito atrás de ídolos, fazendo romaria, saindo de ônibus, viajando. Graças a Deus que Deus guardou a minha vida, né? Que eu poderia ter sofrido um acidente e morrido, sem conhecer Jesus. Mas Deus me guardou. E eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Então hoje eu não saio acompanhando ídolo nenhum. Graças a Deus. Porque hoje eu sei que Deus está perto, Deus está aqui. Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Então vamos continuar? Então Deus está falando aqui que ele não é Deus de planície. Ele é Deus de todo lugar. É de planície, de monte, de buraco, de altura, de profundidade. Então, Deus é de todo lugar. Deus está sempre presente. Ele está em todo lugar, que ele é onipresente, está em todo lugar, é onipotente, é todo-poderoso e é onisciente, que ele sabe de todas as coisas. O diabo não sabe, o diabo sabe só coisa que que está acontecendo e coisa que já passou. Mas o que vai acontecer ele não sabe. Isso aí não cabe a ele. Só a Deus, só o nosso Senhor. Então vamos continuar. Vamos repetir para a gente pegar o fio da meada aqui, como diz os antigos. Que eu também sou das antigas. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei, o profeta, né? Foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Mesmo que Acabe não era lá grandes coisas, como rei, mas era o rei de Israel. É o rei que Deus designou. Então, Deus honrava, ajudava o rei. Mesmo que o rei pecasse, Deus sempre ajudava, né? No, si mesmo, por causa do povo de Israel. Por causa do povo de Israel que é escolhido de Deus. Deus ajudava a si mesmo, mas o rei estava na idolatria também, acompanhando a mulher dele, acompanhando a Jezabel. Jezabel era uma serpente. Vamos continuar. Ó. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, o Acabe, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se Deus criou o mundo todo, ele é o Senhor só dos montes, só dos vales? Que isso, gente? Deus é Deus de todo canto e Deus está no controle, hein? Não pense que tem algum país, alguma cidade abandonada por Deus, não, que Deus está de olho. Deus conhece tudo, Deus está vendo tudo. Ele está esperando o povo clamar, gente. Clama. Clama a mim e responder-te-ei. Ele está esperando o povo fique na idolatria. Igual aquele estado que não chove. O povo fica na idolatria. Padrinho. Não vou falar o resto, não. Então vamos continuando. Durante 7 dias, estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. Olha, gente, 100.000 soldados é muita coisa, hein? O restante deles escapou
para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Olha, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Só pode ser a mão de Deus, né? O muro cair assim. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu. Ora, numa casa. Olha, vou ler de novo. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel, vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante o tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado, e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Acho que Acabe não poderia ter deixado ir. Era para ter matado. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Olha, gente, presta atenção, para entender esse negócio direito. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse a seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E, logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigia este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele. Olha só, gente, fazendo tipo esqueci como é que se fala. Tipo uma historinha. Ele falando com o rei, ó. Em pleno combate, ele é teu servo, né? Ele. Teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigia este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Aí o Acabe falou assim: essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Viu, gente? Era para ele matar o Ben-Hadad, ele não matou. Ele negociou com o homem,
fez um tratado lá e deixou o homem vivo. Então, por hoje é só. Por isso que se você não entendeu direito, ouça de novo o vídeo para entender melhor. Eu já conhecia isso. Então, por hoje é só. Vou terminar que meu celular está quase desligando. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueça de continuar ouvindo os vídeos, gente. Tá com preguiça? Escute-se mesmo. Tem que ter disciplina, porque é difícil. A carne quer ver televisão, né, quer dormir de dia, né, tem que trabalhar, é claro. Mas vamos esforçar para nós ler a Bíblia em nome de Jesus. Deus que abençoe, fique com Deus. A paz seja convosco.